Muito bem, pessoal. Vamos de volta. Tudo certinho? Maravilha. Demora um pouquinho, pessoal, quando tem que esperar carregar, salvar, etc e tal. Por isso que, às vezes, a gente dá esse intervalinho, né? Mas vamos lá. Juntos venceremos, né? Show de bola. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide, então. Tá? Muito bem, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui, então, ao nosso roteiro de hoje. Falava sobre a questão dos gêneros textuais e um deles que é a poesia, né? Um dos gêneros que a gente estava observando ali, todo mundo sabe o que é. Legal? Existem determinados elementos que caracterizam um texto poético, né? Quando vocês observarem uma poesia, vocês já conseguem identificar com certa facilidade, né? O ritmo, os versos, as estrofes, que define, né, a chamada harmonia, que foi dito lá no início, né, da nossa explicação. Beleza, fechamos aqui poesia. Vamos lá para o próximo gênero textual do nosso conteúdo de hoje. Crônica. Mais um. A lista, ela continua. A crônica é uma narrativa informal, breve, ligada à vida cotidiana. É uma linguagem popular, é uma linguagem natural, coloquial. Pode ser em tom humorístico ou um toque de crítica indireta. E é muito comum de aparecer, né, no espaço de artigo de jornal, de revista, até em programas de televisão. A crônica, ela mescla tipos de narrativas, com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. Em linhas gerais, né, a parte de reflexiva aqui é muito tranquila de memorizar, porque qualquer crônica, além de querer passar uma mensagem, né, como um gênero textual tem esse objetivo, a gente vai conseguir tirar uma reflexão daquilo, né? É muito básico. Em alguns momentos, eu estou sendo um pouco mais acelerado, mas eu lembro a vocês que os principais gêneros textuais e outras informações a respeito estão lá no Moodle. E lá vocês vão conseguir verificar. Ok? Artigo. Conhecendo mais sobre os gêneros textuais, mais um modelo, um artigo, que é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre um determinado tema. Né? Artigo de opinião. Isso que ele recebe o nome. Quando está lá artigo de opinião, se pressupõe que virá a opinião de alguém. E se virá a opinião de alguém, a argumentação é o principal elemento que vai aparecer por aqui. Falamos lá no começo do gênero textual que dentro do objetivo dessa comunicação há uma característica que é também de informar, de persuadir o leitor sobre o assunto. E dentro dessa característica, né, a argumentação vai ganhar destaque no artigo, quando este for um artigo de opinião. Geralmente, os artigos aparecem no rádio, né, jornais ou revistas, abordando temas da atualidade. Legal? E-mail. Esse aqui, todo mundo sabe o que é e-mail. Muito bem.
Depois eu falo por que eu fiz uma expressão diferente aqui, não que os outros não mereçam importância. O correio eletrônico que permite que a gente se comunique, é um e-mail, né? Todo mundo sabe. No ambiente de trabalho, é preciso considerar a política de uso e restrições de acordo com cada empresa. Algo que falamos no início dessa aula hoje. Né? Tu vai escrever um e-mail da tua empresa ou do teu negócio seguindo uma padronização. Né? Não vai colocar qualquer tipo de palavra ali. Se uma discussão se prolongar por e-mail, qual que é a alternativa? Tu não vai ficar trocando e-mail com o cara um ano, né? Pelo amor de Deus. Né? Tu vai tentar agendar uma reunião para resolver esse problema, para amenizar. Por quê? Porque a comunicação ela tem pressa, ela não pode esperar. Né? O e-mail, inclusive, claro que é a ferramenta oficial das grandes organizações, mas hoje, com o advento do WhatsApp, acabou, muitas vezes as pessoas chamam a outra no WhatsApp e já agiliza essa comunicação. Mas se a única alternativa for o e-mail e haver uma dificuldade, qual é a solução? Tenta agendar uma reunião. Cuidados, não escrever palavras totalmente com maiúsculas ou caixa alta, porque isso pressupõe irritação, sentimento de desacordo. Lá no meio do texto que vocês vão escrever na empresa de vocês, no negócio de vocês, né? Dependendo da pessoa que vai ler do outro lado, se ver uma palavra em toda ela em caixa alta, pode pressupor que há um sentimento aí de ou revolta ou de discordância. Conhecendo mais sobre os gêneros textuais, por que eu fiz a expressão do e-mail? Porque vocês vão ter uma tarefa para fazer hoje no Moodle e passa pelo e-mail. Está lá no Moodle e que depois eu vou repassar para vocês antes do término da nossa aula. Correspondência empresarial. São documentos trocados entre as empresas ou entre empresas e pessoas físicas. E aí tem uma série de correspondências empresariais. Uma carta comercial deve-se estar alinhado a características e metas da empresa para que o receptor, ao ler a carta, tenha a percepção de credibilidade. Então, a carta comercial vai ter o timbre da empresa, o índice, vai ter o número da carta e ano, local e data, receptor e seu endereço, referência, assunto da carta. São alguns tópicos, né, que são um pouco mais chatos, que alguns de vocês possivelmente já conheçam a carta comercial e outros já ouviram falar. Né? Então, se em algum dia precisar, existem modelos de carta comercial a serem seguidos. Carta circular é um documento que dá informações dentro da empresa, de um setor para outro. Tem a função de divulgar informações entre os destinatários. E aí tem a carta circular externa, como, por exemplo, informar a mudança de dentro para fora da empresa. E a carta interna, informar mudanças dentro da empresa. E ainda tem interdepartamental, utilizado para comunicação entre os departamentos ou entre matriz e uma filial da mesma empresa. Ok? Bem, tem vários exemplos. Né? Isso aqui são realmente questões um pouco mais chatas, mais teóricas, mas que um dia na vida de vocês podem precisar fazer uma carta circular. E isso faz parte do processo de comunicação. É por esse motivo que está lá no nosso conteúdo. Outro exemplo, o memorando, um aviso por escrito de consumo interno
estabelece a comunicação entre setores, unidades e departamentos. Não é tão formal quanto a carta circular. Entretanto, devem constar em um memorando o timbre da empresa ou do órgão, a palavra ementa, seguida pelo processo ou pelo assunto do memorando, local e data, cumprimento final, assinatura e assim por diante. Como eu disse, são tópicos um pouco mais teóricos e chatos. Há um regramento para cada um desses tipos de correspondência. Eu estou dando uma pincelada aqui, né, para que vocês realmente saibam, né, ou tenham algum tipo de noção. Alguns exemplos estão no Moodle. Se vocês quiserem saber outros, é muito tranquilo que a gente pode ir trocando essa informação. Eu posso ir repassando nas aulas seguintes. Carta de cobrança. Utilizamos para cobrar um cliente inadimplente. O objetivo é que ele quite a sua dívida. Por este motivo, devemos procurar manter uma relação amistosa e cordial, tentando convencer o cliente de que acreditamos na sua boa-fé. Caso ele não pague a quantia que deve ou não responda ao aviso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra carta, mais formal ainda. Podemos mostrar nós quem? Podemos quem? Nós, empresa, a minha empresa, vai mostrar que nós estamos prontos para ajudar a resolver o problema. E registrar que o aviso será desconsiderado caso a dívida já tenha sido quitada. Quem nunca de vocês, né? Quem nunca de nós, daqui a pouco esqueceu um dia, dois de pagar uma conta ou não pagou porque ela não chegou, e aí, quando chega, vem o aviso, né, que se você não pagar, ou se você já pagou, vai ser desconsiderado. É a carta de cobrança. Beleza, eu fiz uma vez, eu fiz duas, mas o cara não pagou. E agora? E agora eu vou lá na caixa tirar os R$600. Não, mentira. E agora, na terceira carta, a terceira, nós vamos lembrar da importância de ter crédito e fazer ameaças judiciais, inclusive com data marcada. Se o cara não está respondendo, nós vamos continuar mostrando que a nossa empresa tem o interesse de resolver essa situação. E, em último caso, se não resolver, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir para a justiça e vamos acionar o cliente judicialmente. Não há outra alternativa, né? Então, a carta de cobrança é outro exemplo de um tipo de correspondência que está dentro dos gêneros textuais. Tipos de correspondência. Outros. Procuração. Por meio de uma procuração, um órgão, uma empresa ou uma pessoa, mandante, pode conceder poderes a outra. Esta procuração, ela pode ser pública, particular, geral ou especial. Pública, lavrada pelo tabelião em livro de notas. Daí resulta, né, o translado, cópia do livro de notas que fica em poder do procurador. Isso é uma questão mais... são conceitos, tá, pessoal? Se algum dia alguém precisar de uma procuração, vai ter que seguir mais ou menos essa recomendação, mas é para que vocês saibam que isso faz parte da comunicação, né? A procuração particular, sem registro no livro de notas. Procuração geral, o constituinte dá poderes ao procurador. E uma procuração especial, onde na procuração há, né, especificamente é especificado os poderes desse procurador. Então, eu tenho uma pincelada muito rápida aqui, tá, pessoal? Procuração tem que seguir título, letras maiúsculas. O texto em que o constituinte se identifica tem que identificar o procurador, designando poderes gerais ou especiais. E assim prossegue. Beleza? A ata. Quem nunca ouviu falar da ata? É outro tipo de correspondência. É o registro claro e fiel do que fizemos e dissemos em uma reunião. Normalmente, há um livro que são registradas as atas de um órgão, de uma associação,
de um conselho, o livro de atas, ele tem que seguir um regramento, o tema de abertura, redigido por uma pessoa autorizada, em que registramos o propósito do livro, o termo de encerramento, datado e assinado ao término do livro. E a ata, ela vai ter o cabeçalho, a abertura, a declaração de legalidade, os assuntos tratados, enfim. Quem aí não é não mora no prédio, não é do condomínio, não foi numa reunião de condomínio, né? Pois então, lá tem a ata, né? Que todos vocês conhecem. Legal? O recibo é outro tipo de correspondência. Comprovação de pagamentos para garantir que a pessoa recebeu. É a prova de uma transação financeira. Há blocos de recibos em papelarias. Pode ser emitido com o próprio timbre. Deve constar em 2 vias para que fique uma cópia com cada um. É fornecido pela pessoa ou empresa que recebe o dinheiro e todo o processo de acordo vai estar especificado no corpo do texto. Se for uma pessoa jurídica, tem a necessidade de especificar, em virtude da questão do imposto de renda, o valor bruto, pode ou não ter testemunhas, e aí tem também recibos para a pessoa física e jurídica com algumas diferenças. Beleza? Legal. Só dei uma pincelada rápida, são também questões mais técnicas, mas dizendo para vocês que são tipos de correspondência nos gêneros textuais. São vários os tipos, ali nós vimos as principais. Legal? Conhecendo mais sobre os gêneros textuais. Então, vamos voltar aqui. Lembrando vocês para não perder o fio da meada, né? Eu estava lá nos slides falando dos gêneros textuais quando nós chegamos na correspondência empresarial. E quando nós chegamos na correspondência empresarial, eu falei a vocês sobre alguns tipos de correspondência. Certo? Então, depois da correspondência empresarial, prosseguem os gêneros textuais. Certo? Damos prosseguimento. Outro gênero textual, história em quadrinhos. Narrativas gráficas, histórias narradas por imagem e texto. Todo mundo conhece, todo mundo possivelmente já tenha lido ou tido contato com a história em quadrinho. A denominação varia entre arte sequencial, que é um nome atribuído pelo quadrinista americano Will Eisner, e uma narrativa figurada e literatura ilustrada. Quer dizer, ou tu tem uma sequência com todos os elementos da comunicação escrita, da comunicação verbal, né? Quer dizer, a fala aparece, ou apenas um sentido figurado, né? Uma literatura ilustrada, como essa que vocês estão vendo aqui, né? Essa imagem que está nesse slide, né? Do Capitão América. É isso? É ele mesmo. Aqui nós temos, a gente sabe que é um quadrinho, né? Que há uma literatura ilustrada, há uma ilustração, mas não tem nada escrito aqui. Mas a gente sabe que é quadrinho e que tem o interesse de passar uma mensagem. Qual é a mensagem que vai passar aqui? Cada um vai ter uma interpretação, né? Que o Capitão América está indo para um combate, que ele está saindo de algum lugar, que ele está indo para uma batalha, né? Enfim. Não que ele está indo jantar na sogra, isso não, que aí o sorriso dele seria diferente, já que hoje é o dia da sogra, né? Lembrei aqui. Beleza? As histórias em quadrinhos podem ser vistas como revistas, em jornais, no formato de tirinhas, todos nós sabemos disso. Legal? Charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual, com uma ou mais personagens envolvidos, ou com um ou mais personagens envolvidos. Tem um errinho aqui, é um. Né? Geralmente personalidades públicas. Por que geralmente personalidades públicas? Né? E aí a gente vai lembrar da política, como está ali, né? Costuma apresentar pessoas envolvidas na política.
Quem é que vai... que o chargista vai mirar? Né? Vai mirar o presidente da República, vai mirar um deputado, vai mirar um governador. Por quê? Porque isso repercute, né? Sejam de adeptos a favor ou adeptos contra, né, destes representantes. E aí, quando tem uma charge que é uma sátira, gera o quê? Gera audiência, gera debate, né, gera compartilhamento. Então, a charge, ela ainda está de pé. Essa semana eu fiquei muito triste, porque a RBS demitiu 30 jornalistas. Eu sou jornalista também. E demitiu 30 jornalistas dos mais diversos segmentos. Rádio, jornal, televisão. E demitiu também, né, o chargista, só que fazia charge. Né? Quem não lembra do Iote, aqui do Jornal Pioneiro, né? O Iote não está mais, foi desligado. E era uma charge muito... Era muito bacana de ver aquela... Fazia sempre uma sátira de alguém ali, né? E a gente lamenta muito, né? Eu lamento porque são colegas meus que estão fora do mercado, né? Quando um veículo desliga alguém, né, eu fico triste, né? E é uma crise das empresas que afeta também as empresas de comunicação. Né? Então, charge é isso aí. Né? A palavra de origem francesa significa carga, ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco. Né? E é isso mesmo que acontece na charge. Notícia. É a notícia, né? Esse conceito que eu coloquei para vocês aqui, ó, também é um gênero textual, e aí tem a diferença de notícia e reportagem. Esse conceito aqui eu aprendi lá na faculdade 12, 13 anos atrás, 15 anos atrás. O que é notícia? É versão de um fato novo. Se tem um fato novo, é notícia. Ok? E se tem um fato novo, se pressupõe que seja de interesse público. E se é interesse público, é notícia. Então, às vezes, a mídia divulga algo que talvez não tenha tanto interesse, mas do entendimento daquele veículo pode ter, sim, pessoas que tenham interesse naquele tema, para uns interesse maior, outros menor, mas o veículo tem a sua linha editorial e entende ser importante. Então, o relato de um repórter, né, a narrativa de um acontecimento é uma notícia. Beleza. A reportagem é muito mais do que uma notícia. Há elementos que acrescentam o gênero, como entrevistas com testemunhas, com especialistas. E aí a gente está falando de vozes, de versões. Então vai ter algo mais complexo. É muito frequente em revistas ou edições específicas de jornais a gente ter aquela reportagem da semana. A própria Zero Hora faz isso, né? Tem um caderno específico na semana, lá tem a reportagem da semana. Por quê? Porque não é uma notícia que tem que ser dada agora. Muitas vezes a reportagem ela é mais complexa, ela teve mais participantes, que ela não é uma reportagem factual, ela tem que ser dada naquele momento. Então ela pode aparecer em um caderno especial. Certo? Alguém tinha perguntado aqui do satirizar, né? Fazer críticas satíricas ou ridicularizar alguém. Isso mesmo, colega. Exatamente isso. Peço desculpas se às vezes eu sou um pouco acelerado, é que a gente corre contra o tempo aqui, né? Ainda não achamos uma ferramenta que a gente consiga ficar direto aqui conversando. Bem, então são essas as diferenças, né? Notícia e reportagem. E um outro gênero textual, né? Vídeo, mas vídeo é gênero textual? Vocês vão perguntar. Mas onde é que está o texto, né? Para ser feito um vídeo, vai aparecer o texto em algum momento, seja na sua elaboração, né? na sua preparação, para chegar naquele momento. Um vídeo com legenda é um
um gênero textual. Quando começa lá o programa de televisão e encerra, entram os caracteres do programa, do apresentador, é um gênero textual, porque ali aparece toda a equipe que trabalhou. Então, por isso que se encaixa aqui em gênero textual também o vídeo, certo? Vamos lá. O que mais? Acabou? É isso? O último é o vídeo? Isso aí, galera. Bem, 18 slides, não era muita coisa, mas são detalhezinhos pequenos, né, que a gente tem que passar para vocês e que integram aqui o nosso conteúdo, né? A novela se enquadra em qual gênero? E aí? A colega Mônica está perguntando. Quem é que se anima a dar um palpite? Qual é o gênero que a novela se encaixa? Vídeo. Isso aí. Né? O vídeo, por quê? Porque a novela eu vou assistir, né? Se a gente está falando de novela, a gente está falando. Antigamente era radionovela, né? Não tinha essa. E aí não poderia ser vídeo. Mas é exatamente isso, Eliezer. Então a novela é um vídeo. Eu estou assistindo, é um vídeo. Então, meus amigos, o que eu passei para vocês aí? Eu passei para vocês algumas informações importantes sobre os gêneros textuais, que é o conteúdo principal da nossa aula. Deixa eu abrir aqui um outro arquivo. Só que eu até estou colocando um pendrive, pessoal, mas eu acho que eu não estou com esse arquivo aqui no pendrive. Eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que acessar o Moodle lá para mim compartilhar com vocês, né? Vamos ver se eu consigo acessar aqui, né? Aqui está o Moodle e vamos entrar aqui, galera, para me mostrar para vocês a nossa tarefa, né? Lá no meu Moodle, vocês estão vendo, né? A nossa aula número 7 é esta aqui. Tem, ó, vocês estão vendo aí? Deixa eu ver se vocês estão vendo, porque eu não estou mais compartilhando. Vocês estão vendo? Estavam vendo a minha tela ali? Não. Não, né? Ah, legal. Não. Então, deixa eu colocar aqui, galera. Só um minutinho. Aqui, ó. Agora estão vendo, né? Beleza? Eu estou com o meu Moodle aberto. Então, vocês vão ver lá, ó, material complementar, que são os slides de hoje, né? Nós vimos aqui. Aqui tem, lembrando, alguns tipos textuais, né? Vocês podem clicar lá no meu Moodle. O Moodle que vai aparecer para vocês. Deixa eu dar uma verificada aqui, pessoal. Poesia, história em quadrinhos, chart, vocês estão vendo aqui, né? Gênero textual. Bem, envio de e-mail padronizado. Essa aqui é a nossa tarefa próxima. Está lá no Moodle. Né? Tem uma série de gêneros textuais que nós vimos ali. Por que o e-mail? Isso aqui é um exercício. Tá? Alguém fez alguma pergunta ali e depois eu retorno. Novela não seria um gênero literário? Também é um gênero. Além do vídeo, pode ser um gênero literário. Sem problema nenhum, Fernanda. Bem tranquilo, tá? Não há uma regra exata de um ou outro. Tá bem? A música está em algum gênero? Né? O Eliezer tinha perguntado aqui. Então, aí a gente tem que ver qual que é o cenário. Né? Lembra que a gente viu num dos slides lá, um dos slides que eu trouxe para vocês, de que o circuito, né?
o circuito literário. Não lembro se foi essa palavra que foi utilizada num dos slides ali. Eu tenho que me recordar, mas não me recordo se é circuito, porque eu não estou com o slide na frente aqui, mas é circuito musical, alguma coisa do tipo, tá? Talvez não seja essa a primeira palavra. Depois eu repasso ali para vocês, tá, pessoal? Falta 1 minuto e 20. Eu só quero dizer para vocês dessa tarefa. Se precisar, a gente volta aqui nessa janela, não tem problema nenhum. Então, a gente tem essa tarefa aqui, né? Entre os gêneros textuais que foram abordados na nossa aula, consta o e-mail. Todos possuem um aparelho celular e um e-mail, mas nem todos possuem redes sociais. O e-mail é a cara de uma empresa, certo? A principal ferramenta utilizada, eu vou começar a falar aqui, vai acabar caindo aqui, pessoal. Eu acho que a gente vai ter que voltar na outra janela para a gente fazer o fechamento, certo? Mas alguém tinha me perguntado ali da música. Aí depende, né? Por exemplo, eu só quero voltar para não ficar em dúvida, eu estava fazendo uma pesquisa aqui também, né? A letra da música não deixa de ser um gênero textual. Né? Vai cair essa janela, pessoal, e eu vou salvar aqui essa parte, e aí a gente volta para encerrar. Pode ser? Que aí eu falo com mais calma dessa tarefa que eu estou solicitando para vocês, né? Para não ficar nenhuma dúvida. A gente abre para as últimas perguntas e a gente volta no mesmo link.